Primeiro, começar com uma reflexão com vocês de qual o sentido do ajuntamento da igreja. Qual é o sentido de sujeitos, você como indivíduo, se juntar aqui na comunidade? Você já pensou sobre isso? Você já questionou o real motivo de você estar aqui hoje e vir todo domingo ou frequentemente nessa igreja? Que dá para chamar de galpão também, porque é um galpão. A igreja é quando nós nos juntamos, mas quando apaga as luzes ele se torna um galpão, né? E qual é o motivo real de nós estarmos aqui? Se não adorar a Jesus, adorar a Cristo, celebrar, exaltar o nome de Deus, mas também nós entendemos que quando nós vemos aqui, não é comum nós entrarmos e de início já ter a escritura aberta e somente a leitura dela. Estou caminhando com vocês para um raciocínio. Não é comum, dificilmente isso acontece, ou raras vezes, de você entrar numa comunidade, numa igreja, e só a escritura ser lida, né? Não é, a gente normalmente tem louvor, tem cânticos que não necessariamente estão escritos nas escrituras, a gente tem pregações que elas introduzem, elas inspiram, elas ensinam, elas têm colocações, aplicações para a vida prática. Faz sentido? Não é somente a leitura na íntegra da palavra, mas a gente, como sociedade, como história, como cultura, com o passar dos anos, a igreja foi trazendo algumas ferramentas, algumas aplicações, algumas maneiras mais inteligentes de fazer o povo entender. Dito isso, qual o sentido de nós estarmos aqui, além de ler a palavra? É também compartilhar entre nós, como a gente sempre bate na tecla, de abraços, de sorrisos, de saber que hoje é aniversário da Aline. Isso? Foi mesmo? Parabéns! E saber que hoje é aniversário dela, então mais um ano ela faz aniversário. Essas pequenas colocações de intimidade, de família, um conceito de família, de saber que alguns irmãos não estão aqui hoje, a gente sente falta. A gente sente falta talvez de um abraço, a gente sente falta talvez de alguém aqui em cima, talvez alguém com microfone, talvez alguém sentado que sempre senta no mesmo lugar. Nós reparamos e percebemos isso. Eu hoje, exatamente hoje, por causa da Bela, eu senti falta da minha avó. Eu senti falta que ela sempre está naquele lugar, e aí quando ela falou, eu falei, meu, ela não veio hoje, o que aconteceu, será? Será que é a coluna dela? Ela estava ruim na coluna esses dias. E saber dessa informação é ser corpo de Cristo, é ser família, é ser igreja. Se você viesse aqui somente, unicamente, para ouvir uma boa eloquência de uma palavra bem colocada, você poderia abrir no YouTube. Porque tem preletores e pregadores muito melhores do que qualquer um que está aqui hoje que poderia pegar o microfone nesse lugar. Você vem para ouvir a melhor equalização. Cadê o Beto? Cadê o Beto? Perdi o Beto de vez. Está falando aí, ó. Você poderia ouvir a melhor equalização, os melhores timbres, os melhores sons, qualidade. Você poderia ir na PIB de Curitiba, porque lá eu acho que é exemplo, referência não só nacional, mas internacional de qualidade de som. Ou colocar um fone de ouvido com qualidade e escutar da sua casa, certo? Você poderia. Mas estar na igreja, na comunidade local, é onde nós compartilhamos não só as escrituras, que é o essencial, mas também compartilhamos um pouco uns outros, sabemos um pouco da Bela, quando ela tem o microfone, mas talvez você saiba um pouco do seu irmão do lado, do irmão que está perto, porque você conversou na entrada ou na saída, porque você vai se ajudar na sopa, vai ajudar na sopa, porque você vai ajudar no bazar, porque você vai ajudar no culto das mulheres. O que eu estou dizendo? Não tem o que você está falando. Que a igreja é um lugar onde a gente compartilha um do outro. E graças a Deus que eu entendo isso. E estou com o microfone na mão. Então eu quero falar um pouco de mim. Por quê? Não é sobre o Natan, só o Natan. É essa coisa aqui também. Vocês já viram, todo mundo sabe. Os dois mexem no som, cada um mexe de um jeito. E isso é família. Além de ser meu pai biológico, é família de Cristo também. A gente tem uns atritos um com o outro. E faz parte. E tá tudo bem aí. É o teu. Então tá. Estão me ouvindo bem ainda? Mudou completamente o som, mas acho que dá para continuar. E isso é família, gente. Não tem que ter vergonha, não tem que esconder a família. Ele tem um tipo de equalização que ele faz um som e eu faço outro. E tá tudo bem. A gente tem que saber lidar, saber se comunicar. Algumas coisas não é legal ficar fazendo na frente, que todos vejam. Outras coisas acontecem.
no meio do culto a gente vê algumas movimentações, vocês me veem sempre andando para cima e para baixo, resolvendo os pepinos, coisinha que acontece. Então, resumindo, é família, é corpo. Dito isso, esses dias para cá eu tenho sido muito ministrado pelo Espírito Santo. E não só por ele, mas usando outras pessoas, mas principalmente por pensamentos que são meus, mas não provém de mim, que é o Espírito Santo quando ele fala no coração. Quantos aqui já ouviram pensamentos que sabem, porque sabem que são do Senhor? Isso é muito especial. É poderoso isso, você ter uma impressão dentro de você de saber que é o Espírito Santo que está falando com você. Eu normalmente, Natan, tenho essas impressões do Espírito quando estou trabalhando. Porque graças a Deus, nessa fase, nesse momento, eu não preciso estar com a cabeça, a mente, totalmente concentrada. Eu consigo estar com a mente dispersa enquanto eu trabalho fisicamente. Então a mente consegue, né? Tem pessoas que a Raíssa, no momento, ela não consegue estar trabalhando e estar orando em línguas, porque ela tem que estar concentrada no trabalho dela. Mas hoje, na fase que eu estou, eu consigo. E quando eu estou trabalhando no dia a dia, o Senhor fala muito no meu coração, mas muito no meu coração. Todos os dias Ele fala. Eu tenho prazer de trabalhar, porque eu sei que Deus vai falar comigo. Uma doideira, não é? Mas eu tenho prazer de trabalhar, porque eu sei que quando eu começo a trabalhar, o Espírito Santo começa a falar comigo. Porque eu busco, porque eu quero, porque eu estou sensível. E foi uma coisa que não é, como que eu vou dizer, não é um dom que caiu do céu sobre mim, é que foi práticas espirituais. Foi disciplinas que eu fui buscando no Senhor. Enquanto eu estava com a mente podendo estar vazia, falei, Senhor, eu quero ver você. E aí a mente vai, e aí eu começo a chorar, e aí o Espírito Santo começa a falar, me mostrar coisas. É uma delícia. Quem já experimentou isso sabe como é gostoso quando o Espírito Santo começa a te trazer pensamentos, a te trazer memórias, a te colocar coisas, a te relembrar coisas. É maravilhoso. E aí esse tempo, essa semana especificamente, eu tenho tido algumas experiências bem específicas com o Senhor. E estava orando, antes de ontem eu estava orando, eu tinha deixado a Raíssa na experiência do lar, teve esse final de semana, foi ontem eu deixei a Raíssa na experiência do lar. Quando eu fui para casa, eu parei na garagem, desliguei o carro, e aproveitei que eu estava sozinho, e eu falei, eu vou morar aqui no carro mesmo. Aí eu subi e falei, vou morar aqui no carro. Eu desliguei o celular, comecei a orar, e na hora o Espírito Santo me lembrou de uma palavra, que está em Salmo 119, e eu queria ler com vocês, amém? Salmo 119 é o salmo maior que tem na Bíblia, tem mais de 170, se não me engano, 176 versículos, ele é comprido, ele é bem grande. O Salmo 119, informação, conhecimento, ele tem acróstico alfabético. O que é isso? A cada 8 versículos, ele troca uma nova letra. Então, a primeira letra é do 1 ao 8, a segunda do 9 ao 16, e vai indo consecutivamente. Então é bem interessante, porque é um alfabeto, acróstico alfabético. É poético, né? Não foi só Davi que escreveu, mas alguns salmistas escreveram, tem alguns que não tem um autor. E aí, enquanto eu estava orando no carro, ontem, eu não sabia que eu ia ministrar, o pai ligou para mim hoje de manhã, pediu para mim, falei, amém, vamos lá. E aí, eu queria ler com vocês o acróstico alfabético BEF, que é o B, né? Então, é do 9 ao 16, eu gostaria de ler com vocês. Se puder colocar isso. Como pode o jovem manter puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra? Pode deixar, volta ali. Eu vou trazer algumas informações, porque aí está escrito jovem, e talvez de primeira você bateu o olho, leu e falou, não sou jovem, ou o seu inconsciente já trouxe para você que é uma pregação para jovem, ou pode ter acontecido muitas coisas nesses segundos que eu li. Mas a palavra jovem ali, ela tem um sentido, que nessa tradução da Bíblia que eu tenho aqui, ela diz o seguinte: qualquer pessoa, jovem porém, porque costumam ser desprovidos de sabedoria e experiência, e expostos a muitas grandes tentações. Então, o sentido de jovem ali é aquele que é desprovido de sabedoria. Quem aqui é desprovido de sabedoria? Uau, poucos. Nossa, eu sou desprovido de sabedoria. Não sei se é porque eu sou jovem ou porque eu sou ser humano.
Mas a sabedoria, ela tem que ser adquirida sempre. Ela nunca para, porque a sabedoria dos céus, ela é como um maná. Ela serve para aquele momento. Mas todos os dias nós precisamos da sabedoria do Senhor. Então, o que o salmista está escrevendo ali é que aquele que precisa de sabedoria, como que ele consegue se manter no caminho? Vivendo, aí ele diz, vivendo de acordo com a tua palavra. Próximo. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Pode deixar esse. Quando eu estava no carro ontem orando, o Senhor me lembrou fortemente dessa palavra. Então, por que você introduziu daquele jeito? Quando você quer chegar? Não sei se vai ter tanto tempo, mas onde eu quero chegar é que eu, Natan, tenho esse versículo cravado dentro do meu coração há muitos anos. E quando eu cito, leio, penso, falo esse versículo, me vem um grande temor, um temor do Senhor. Porque eu não quero pecar contra Ele. Porque eu não quero errar diante de Deus. Uma coisa é errar, outra coisa é não querer errar. E eu não quero errar diante de Deus. Eu, Natan, estou falando da minha experiência como igreja, como família. Eu temo errar diante do Senhor. Eu erro muito, fato, mas eu não quero. Então o que eu faço? Eu busco guardar no coração as palavras de Deus. Guardar no coração as palavras de Deus, para não errar contra Deus. Pode avançar. Bendito seja, Senhor. Louvado seja, Senhor. Majestoso és, Senhor. Soberano, Senhor. Ensina-me os teus estatutos, que são palavras. Aqui, com os lábios repito todas as ordenanças que promulgastes. Com os lábios eu falo todas as tuas palavras. Com a minha boca eu digo tudo aquilo que o Senhor disse ao meu coração. Pode avançar. Alegro-me em seguir os teus testemunhos, como que se regozija quando encontra um grande baú de tesouro. Quando alguém encontra algo tão precioso, é como se, a gente é crente, a gente não faz isso, mas é como se você ganhasse na Mega Sena. É uma euforia, é uma alegria, é assim que o coração se sente quando a gente está seguindo ao Senhor. Pode avançar. Meditarei nos teus preceitos, que são as palavras, e darei atenção às tuas veredas, que são os ensinos. Tenho prazer nos teus estatutos, que são palavras. Não me esqueço da tua palavra. Senhor, esse é o salmo que o Senhor tocou no meu coração, e eu creio que o teu Espírito ministrará em nossos corações essa noite. Eu creio que o Espírito Santo de Deus tem liberdade e pode efetivamente ministrar em cada mente, em cada coração aqui. Eu sei das minhas limitações, eu sei das minhas incapacidades, mas eu sei que a tua palavra é eficaz, não volta vazia e é eterna. E hoje nós leremos ela. Eu peço ao Espírito Santo que venha trazer cura sobre as mentes, cura sobre os corações, renove, traga esperança, traga novamente uma vontade de continuar, uma paixão por ti. Assim como um jovem menino que tem uma certa inocência, que o nosso espírito venha manter dessa maneira, porque o espírito é eterno. A alma cansa, o corpo está cansado, mas o espírito é eterno e nós somos espírito. Amém. Amém. Dito isso, meus irmãos, agora eu vou pedir para dominar alguns versículos. Pode deixar esse. Então, tenho prazer nos teus estatutos, não me esqueço da tua palavra. Fortemente o Senhor me lembra disso, e esses salmos transcrevem muito como os salmos que eu poderia escrever. O Natan, se eu pudesse escrever, seria algo parecido com esses salmos. O Bet de 119, onde eu temo ao Senhor e eu quero guardar a sua palavra, porque eu o amo e eu quero seguir, e a palavra dele está no meu coração, e eu falo a palavra dele, e eu tenho prazer na palavra dele, porque tudo é a palavra de Deus. Desde o haja luz, desde o ouve cruz, desde o fim, do fundamento, do firmamento, desde tudo, a palavra de Deus é soberana sobre céus e sobre terra. Isso é poderoso, porque a palavra de Deus é, se não o mais importante, um princípio para nós vivermos sobre a palavra. Amém?
Colossenses 3, do 1 ao 3. Colossenses 3, do 1. Portanto, já que vocês estudaram Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está, sentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, a vida de vocês está escondida em Cristo e em Deus. Filipenses 4, 8 ao 9. Filipenses 4, do 8 ao 9. A gente vai dar uma aceleradinha aqui, mas espero que vocês estejam acompanhando. Para mim também é excepcional. Filipenses 4 é excepcional. É algo que está no meu coração, gravado no meu coração também. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Paulo falando para os filhos. E o Deus da paz estará com vocês. Eu li 2 versículos, melhor, 2 passagens, com textos diferentes, o mesmo autor escreveu. E o que ele fala, ele diz: pensem naquilo que é bom, pensem naquilo que é alto. Natan, se formando em psicologia agora, o que eu digo a vocês, meus irmãos? Pensamento leva o teu destino. O que você pensa torna-te quem você é. Aquilo que você come, você é. Aquilo que você pensa, você se torna. Os teus pensamentos têm um poder extraordinário sobre o rumo da sua vida, tanto o presente quanto o futuro. Aquilo que está na cognição, na mente do ser humano, que passa aqui dentro, vai trazer um destino para essa pessoa. Se a tua mente só vê jornal, só vê desgraça, só vê acontecimentos, só vê novela, você vai tender a caminhar para esse lugar. Você está dizendo até que você vai para a desgraça? Provavelmente você vai para uma desgraça. Se você se alimenta de desgraça, você se tornará uma desgraça. Se você se alimenta de bondade, você se tornará bondade. Isso muitas religiões durante milênios falaram, muita ciência fala sobre isso, e o Cristo Jesus, o Evangelho, a Bíblia inteira aponta para isso. Inteira, desde Gênesis. O pensamento, a mente do homem, aonde ela está, ela domina. Eu é dominada. Então Paulo vem com inspiração e diz: pensem naquilo que é puro, pensem naquilo que é bom, pensem naquilo que é amável, pensem naquilo que é de boa fama, pensem naquilo que é justo, pensem naquilo que é verdadeiro, pensem nisso. Por quê? Porque em Filipenses 4, um pouco antes, ele começa a trazer sobre a ansiedade, ele começa a trazer sobre os preceitos e os medos deste mundo. É muito interessante, porque ele trabalha tão bem, ele costura com tanta sabedoria, melhor, ele escreve com tanta sabedoria, Filipenses 4, porque quantos aqui temem ou sentem um certo anseio, ansiedade pelo futuro? Eu tenho. Pelo amanhã, pelo daqui 1 ano, pelo daqui 10 anos, pelo governo, pelos meus futuros filhos, eu tenho temores. O ser humano tem temores. Isso está em nós, DNA, está dentro de nós. Agora, o que nós fazemos com esses temores, esses medos, é onde Cristo ele nos ressignifica, ele nos traz uma nova visão. E aí Paulo vem e diz: então, meus irmãos, se você está ansioso, se você está preocupado, se você está com medo do futuro, ou se você está pensando muito no teu passado, com lamentações, com pesos, com culpas, com condenações, ou se o teu hoje você está perdido, então ele traz sobre o passado, o presente e o futuro. Ele diz: pensem naquilo que é dos céus, pensem naquilo que é alto. Natan, como que eu penso naquilo que é alto? Tem a escritura aqui, tem as palavras, leia as palavras, leia tudo aquilo que diz sobre a sua identidade, leia tudo aquilo que diz sobre a humanidade, leia tudo aquilo que diz sobre Cristo Jesus e a sua filiação e a sua, que não é mais orfandade, mas a sua adoção. Leia sobre isso e aí coloque a sua mente sobre isso. E a gente vê essa sabedoria, meus irmãos, a gente vê essa sabedoria em tantos autores da Bíblia. Uma sabedoria de dizer, pensando, guardei a palavra. Salomão fala também sobre a questão dos pensamentos, de colocar os desejos nas escrituras, nos mandamentos. Por quê? Porque é saudável. Faz sentido? Estão me acompanhando? Amém? Estou sendo um pouco mais rápido, porque eu quero utilizar um pouquinho de tempo, só para a gente não perder onde eu quero chegar. Mas estão acompanhando também? Faz sentido, meus irmãos? Então a sua mente, ela precisa estar no lugar certo.
Porém, depende de você. Cristo já fez tudo, está consumado. Tetelestai, ele já fez. Hoje ele descansa, porque ele já fez. Quem trabalha hoje é o Espírito Santo em nós. Porém, a nossa mente pertence ao homem. E da onde o nosso coração está, ali está o nosso tesouro. Então a gente domina, a gente controla isso. Se você quer pensar em desgraça, você pensa. Se quer pensar em medo, você pensa. Se quer pensar em amor, você pensa. Se quer pensar em Jesus, você pensa. Se quer pensar no sistema desse mundo, você pensa. Você pode, você é livre. Estou agora, mais uma coisa, para a igreja, para a família. Eu comecei recentemente agora a trabalhar com um novo procedimento da psicologia. Estou engatinhando aí. Mas se chama neurofeedback. E ele trabalha a questão cognitiva do teu cérebro. A gente faz um mapeamento neural em tempo real, como o teu cérebro está funcionando, através da energia, né, cerebral. Não sei quantos têm esse conhecimento, que o cérebro ele se move por energia. Os neurônios se conectam uns com os outros através de energia mesmo. E aí tem as ondas de energia. A gente faz em tempo real. Eu fiz na Raíssa, com a minha cobaia, a Tricandinho, inclusive, eu fiz na Raíssa esses dias, e ela perguntou para mim, Natan, eu posso ficar pensando em qualquer coisa? Mais ou menos assim, tá? Ela falou assim, eu posso pensar em qualquer coisa, eu tenho que pensar exatamente nisso. Eu falei para ela, olha, esse equipamento, essa ferramenta, ela vê o teu cérebro em tempo real. Mas os teus pensamentos, você está pensando em China, em Brasil, em Japão, não faz diferença para mim. Eu estou vendo uma questão mais química, mais física. Ela está nos pensamentos. Claro que os pensamentos alteram o físico e químico. Mas onde eu quero chegar é que só ela pode controlar. Como que eu, com um equipamento físico, vou controlar o que ela tem que pensar? É muito difícil, né? Não dá. A gente se dispersa, a gente pensa no que a gente quer. Agora mesmo, muitos podem estar pensando em tantas coisas que não tem a ver com o que eu estou falando. Não tem como controlar. Então, vamos voltar aqui. Então, Paulo diz para nós pensarmos naquilo que é bom, naquilo que é puro, para botarmos a cabeça neste lugar. Em Salmo 119, 16, diz, eu não esquecerei da tua palavra. E agora eu quero entrar com vocês para trazer um sustento para a igreja. Um alimento para a comunidade. Alimento que pode ser para alguns sopa, para outros um churrasco, para outros uma comida refinada. Porque eu creio hoje, entendendo, como eu disse no começo, o Senhor tem ministrado e nos aprofundado na palavra, que o mesmo versículo que for lido para 3 pessoas, o mesmo que for falado e lido, cada um pode receber de uma maneira. O mesmo. Então, não tem a ver com a qualidade e eloquência do pregador. Tem a ver com o quão fértil é a terra que está no teu coração. Faz sentido, meus irmãos? A mesma palavra que for dita, se for a palavra de Deus, ela pode ministrar muito no teu coração como algo inovador, pode ser algo como reforçador, pode ser algo como esperança, algo como vamos continuar, ou algo como já ouvi, já sei disso, mas amém, porque essa é a palavra de Deus. Faz sentido? E esse é o gostoso da comunidade, porque aqui há níveis de entendimento na maturidade espiritual, não maturidade de experiência de vida, mas a maturidade espiritual, há níveis aqui. E como corpo nós temos que tentar igualar, assim como a Raíssa falou, que o apóstolo Paulo trouxe, tentar juntos nos acheguemos, né, a pleno conhecimento do Cristo revelado. Amém? Todos comigo? Vamos lá, vamos avançar aqui. Então, vamos caminhar para isso. Efésios 2, 1 ou 3. Então nós estávamos mortos nas suas transgressões e nos nossos pecados e transgressões, nos quais costumávamos viver, quando seguíamos os padrões deste mundo. Vamos todo mundo dizer padrões deste mundo no 3? 1, 2, 3. Padrões deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela, ó, pensamentos ali de novo, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Então aqui, em Efésios, está dizendo que nós vivíamos no mesmo sistema do mundo. O mundo jaz no maligno conforme pensamento. É muito interessante vocês entenderem isso, que, como que eu vou dizer, né? Mas o reino de Deus, ele não é visualmente visto hoje, mas ele é pela fé. E a nossa fé, ela está juntamente com o nosso pensamento, com aquilo que cremos. Faz sentido? Estão comigo? Aquilo que cremos. Então, aonde está a fé?
Se eu pudesse apontar fisicamente, eu diria aqui. Mas aqui o cérebro é um organismo. Que dentro do organismo ali tem a mente, mas a mente é de outra dimensão. Não quero ir muito longe aqui, senão eu vou começar a viajar, né? Mas o reino de Deus, ele é físico, ele é espiritual. E tudo que nós fazemos, tudo que o homem faz na terra, que é ligado na terra, ligado nos céus, através do entendimento. Por isso que a gente se difere de um animal, porque nós temos algo que é imagem e semelhança de Deus, diferente de toda outra criatura na terra. Nós temos o livre-arbítrio, a razão, a cognição de pensar. Voltando, então Paulo ele começa a trazer sobre a velha natureza que antes estávamos sobre ela. Todos aqui nasceram sobre a velha natureza. Quando você nasce, você é gerado, você sai da sua mãe, você já nasce em pecado. Você já nasce sobre a ira de Deus. Então, mas um bebê não tem culpa. Não tem culpa. Mas ele vem de uma genética adâmica, ele vem da origem de Adão. Ele vem de um pecado, do primeiro pecado, onde a humanidade, nós somos filhos de Adão, de alguma forma, geneticamente falando, e nós escolhemos esse pecado. Nós não gostaríamos, não queríamos nascer pecadores, mas nós nascemos, todos são indesculpáveis, porque nasceram sob o pecado. Porém, entretanto, todavia, quando você amadurece, você entende sobre a vida, sobre a existência, você entende que existe um Salvador, que é Jesus Cristo, e você o aceita, e você o confessa, e aí você decide seguir a isso, seguir a voz de Deus, seguir ao Evangelho, né? Eu resumir aqui. Aí você sai da ira de Deus, aí você sai daquele mérito de condenação, de pecado, e aí você vai para uma nova natureza. Aí a gente pode, vou trazer um pouco antes da nova natureza, Efésios 2, 13 a 16. Então ele disse sobre a velha natureza: agora, porém, em Cristo Jesus, vocês, que somos nós, que antes estavam longe, que todos estavam longe da glória de Deus, foram aproximados pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez e destruiu a barreira e o muro de inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenanças. Então ele anula a tentativa do homem de se chegar a Deus através dos mandamentos comportamentais. O homem, no Velho Testamento, na Velha Aliança, no Velho Pacto, ele tentava se chegar a Deus ou tentar se desculpar diante de Deus, porque todo homem, dentro de si, tem o peso da eternidade. Todo homem, não importa homem, mulher, enfim, não importa onde está, a época, a geração, sente um temor da sua vida por cometer coisas erradas ou certas. Todos sentem e sabem que vão dever algo no final da sua vida. Não importa a religião, não importa a história, a gente tem dentro de nós, porque o Senhor colocou dentro de cada um senso pela eternidade. Então ele anula os mandamentos, a tentativa do homem de se achegar a Deus pelas obras, pela tentativa do seu próprio braço, que era insuficiente. E aí o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, e assim estabelecer a paz. Tem mais um? E reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então aqui a gente fala sobre reconciliação. Estávamos sobre a velha natureza, eu sei que muitos já ouviram muito sobre isso, mas como eu disse, o Espírito Santo está aqui hoje para ministrar no teu coração, se não algo novo, testificar que o Evangelho é eficaz. Amém? Vamos voltar aqui. Vamos voltar. Então eu falei sobre a velha natureza, uma maneira em que nós andávamos cegos no mundo, vivendo para as suas próprias vontades, seus próprios desejos. As pessoas no mundo, e eu escuto muito isso lá fora, dizem: eu sou livre, você não é livre. E eu digo: não, você na verdade é escravo do seu achismo de liberdade, porque você vive para satisfazer os seus prazeres, mas você não consegue se libertar disso. Faz sentido? Tem pessoas que acham que a liberdade verdadeira é conseguir fazer tudo o que quer, mas na verdade isso é uma escravidão, porque elas não conseguem parar de fazer tudo o que quer. Porque existe um desejo dentro do coração do homem que é muito ganancioso. A gente nunca se satisfaz. Você quer muito um sapato e você compra aquele sapato e em pouco tempo ele perde o senso de prazer. E aí você quer outro.
E aí você compra aquele outro, e aí você perde. Aí você quer um carro, e você quer muito aquele carro, e você tem aquele carro, e você perde o prazer. Você quer um cargo, posição social, financeira, econômica, empresarial, trabalho, enfim, um status, e aí você alcança aquilo e não é suficiente. E eu digo a vocês, um spoiler, até os milionários, os bilionários, se for em questão de ambição de riqueza, não é suficiente. Eles sempre querem mais e sempre querem mais. É um ciclo vicioso da alma, porque só aquilo que é eterno pode preencher o coração do homem. E o homem tenta preencher as coisas terrenas. Isso a gente já sabe. Então a gente falou sobre reconciliação. E agora vamos para Colossenses 3, 9 ao 10. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem. Então aqui já uma conversa mais madura, que Paulo está trazendo para a igreja daquele tempo. Então ele já está mais amadurecido aqui, ele já está apontando, olha a Márcia, né? Português, a colocação verbal ali no presente, no passado, no futuro, aqui, ó, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram. Então aqui está no verbo passado, né? Então vocês já se despiram disso, já saíram disso com as suas práticas, pode avançar. E se vestiram, né, presente, do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então aqui diz que a gente se despiu do velho homem, da velha natureza, do pecado, e nós nos revestimos daquilo que é a nova natureza, daquilo que Cristo Jesus trouxe para nós nesta era. Amém? Estão comigo? Vamos lá. E agora? E agora, até que eu tenho essa nova natureza, que eu entendi que eu andava sobre um sistema do mundo, que eu era preso aqui, um escravo aqui, estava sobre as trevas, não tinha relacionamento saudável com Deus, e agora que eu fui liberto, e agora que eu fui limpo, e agora que eu tenho um relacionamento bom com Deus, não tenho mais inimizade com Deus, por mais que eu não quisesse, Ele tinha comigo, agora não tem mais. Agora eu posso se achegar a Deus, eu posso não só se achegar a Deus, como a velha aliança, os profetas tentavam se chegar, mas agora eu me chego a Deus por intermédio de Jesus, dizendo Pai, né? Então antes era o Senhor dos Exércitos, o Rei Soberano, o Senhor entre os povos, e hoje, como Jesus, a referência nos ensina a chamá-lo, não é mais como o Senhor dos Exércitos. Não que esteja errado, mas a relação não é mais essa, a relação é Pai amado. Muda. Não muda? De um senhor, de um exército, para um pai amado, é uma relação mais íntima, é uma relação mais familiar, é uma relação mais afetiva. E é a maneira da qual Deus quer se relacionar, é a maneira da qual Deus escolheu se relacionar com o seu povo, com aqueles que Ele ama. Ele gostaria, Ele quer, e Ele reconhece ser chamado de pai, e nós somos filhos. Então, essa é a relação mais íntima de uma família, de um pai para o filho. E agora nós estamos aqui, o que nós fazemos? Efésios 2:10. 2:10. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou previamente, para que nós andássemos nelas. Então Deus preparou antes para que nós andássemos sobre as boas obras. Então, o que eu quero dizer aqui? Eu vou dar uma entradinha e vou voltar. Antes da fundação do mundo, Deus já havia imolado o Cordeiro, Deus já havia, Cristo Jesus já havia sido preparado para se sacrificar pela humanidade, já estava planejado isso, não foi uma coisa, um acidente que aconteceu do erro de Adão, e aí Deus tentou consertar contando Jesus. Ele já estava planejado. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro já foi imolado. E isso já demonstra e revela o amor de Deus sobre nós. Pela nossa insuficiência e incapacidade de viver sozinhos, de tentar ser autônomos, Deus já havia preparado. Ele faz a humanidade, Ele sopra sobre um homem que está na terra, já sabendo dos erros, da falta de compreensão, sabedoria, a negligência do homem, Ele já prepara. E aí, como o Cordeiro já foi imolado, tudo já havia sido planejado. Andarmos hoje, e isso tem um debate teológico, eu, Natan, entendo e compreendo dessa maneira. Andarmos hoje sobre aquilo que foi planejado do Senhor não é exatamente, Natan, estar no lugar exato com a roupa exata, no sentido de todos foram, todos
eu vou dizer isso? Todos foram predestinados nesse sentido de que a roupa e... Não, andar sobre as obras, que é a predestinação que Paulo fala, é andar sobre o caminho e a vontade de Deus. Se você está em X, em Y, em Europa, em África, não é muita questão. É questão se você está sobre a direção e a voz de Deus. É dessa maneira que eu entendi hoje a questão de que Paulo traz sobre predestinação, sobre preparado previamente os caminhos. É que não importa onde você esteja, no que você esteja, se você estiver na vontade de Deus, ouvindo, sensibilizando, né, a voz de Deus, você está no caminho que Deus escolheu, nas boas obras. Não sei o que é isso. Agora eu vou voltar para o meu carro, só porque isso tem muito debate e hoje eu entendo dessa maneira. Talvez você também tenha alguns conflitos nessa área. Voltando aqui. É o 10. Agora, propósito. Estão comigo? Glória a Deus. Vamos fortes. Tempo rápido, né? Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Aqui eu falando, né, sobre agora nós temos uma nova natureza, e agora? Portanto, irmãos, peço, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. 2. Não se amoldem ao quê? Ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Olha como esse versículo ele é poderoso e crucial para aquele novo convertido, para quem está no Evangelho. Ele traz aqui sobre não se acostumem, não aceitem, mesmo estando em Cristo Jesus, não permitam que a mente de vocês seja levada a novamente o sistema desse mundo, que ele é enganoso, que ele é pecaminoso, que ele nos condena, mas transformem-se. Então aqui existe aqui a palavra metanoia, né? A mãe fala muito sobre metanoia, mas mudem a mentalidade, a maneira de enxergar a realidade pela renovação da mente. Então aqui mais uma vez, pensamento e mente, para que nós experimentemos a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Aqui bem rápido, para poder agora ficar tranquilo e conversar. Tudo que eu falei foi uma base, porque é alimento e a palavra de Deus. Talvez eu tenha dado uma corridinha, alguma coisa ou outra, mas eu espero que o teu espírito, se nunca ouviu, venha se lembrar dessas palavras. Que a gente venha compreender que hoje é o mais importante, como igreja, como eu, Natan, aqui posicionado nessa comunidade, o que eu enxergo sobre essa igreja. Porque nós precisamos orar sobre a nossa comunidade e sobre a igreja universal do Senhor. E sobre essa comunidade, o que eu enxergo, que nós precisamos caminhar no e agora. Porque eu creio que se eu pedisse para levantar a mão, quantos já entenderam sobre a velha natureza, já entenderam sobre a reconciliação e já entenderam sobre a nova natureza? Muitos levantariam a mão, e eu tenho quase certeza que muitos já entenderam mesmo. E faz sentido entender que, poxa, eu sou uma nova criatura, eu não vivo mais no padrão do mundo, eu não sou chamado de pecador diante de Deus, eu sou chamado de santo. Em vários momentos isso é apontado. Então eu sou santo diante de Deus porque eu fui santificado, eu fui justificado por intermédio de Jesus. Hoje eu chego a Deus não por obras, eu não consigo agradar a Deus com a minha tentativa de força própria. Não consigo. Ele olha e diz: em vão, Trápido disse, não vos conheço. Se a nossa tentativa fosse chegar a Deus com a força do nosso braço. Porém, se a força do nosso braço está na compreensão de que eu estou andando sobre a vontade de Deus, que Ele me diz qual é, espero que você esteja entendendo isso. Eu estou obedecendo ao Senhor, mesmo usando a força do meu braço, aí o Senhor se agrada. Porque aí Ele pediu, porque aí foi um desejo do coração dele para você. Não foi uma coisa de que você tentou barganhar. Isso a gente se apega em comunidades, a gente se perde um pouco na questão de tentativas de agradar a Deus como corrente de oração, como dízimos altíssimos ou valores específicos e coisas desse tipo, porque existe aí um perigo para a comunidade. Porque o perigo é você achar que se você tentar alguma coisa, se você fizer uma jogadinha, se você conseguir
Sabe, é como se você estivesse tentando qual que é a palavra? Barganhar, vamos usar essa palavra, vamos usar outra palavra perigosa. Se estivesse tentando barganhar com Deus, você está tentando, sabe, se você fizer uma dancinha certa, uma reza certa, Ele vai te ouvir. Não está no Evangelho isso, não vi isso no Evangelho. A questão também do triunfalismo, onde a comunidade, não é essa específico, mas pode haver, como igreja, uma perdição. É o triunfalismo, que é um tipo de teologia, onde tudo que você fala se torna verdade, tudo que você fala se declara vai ser, e você é próximo, você é abençoado, e começa a dizer algumas coisas, pegando passagens, versículos, e mistura com uma questão que o mundo traz, que pode linkar com o capitalismo, a questão de que você sempre tem que estar em cima, você sempre tem que ser a cabeça, e nesse sentido de que ninguém pode falar mal de você, porque aquela pessoa vai morrer, vai ser condenada. Esse também é um tipo de mentalidade que não pertence à igreja de Cristo, porque eu não vejo Jesus fazendo isso no Evangelho. Eu não vejo o Evangelho, as Escrituras, Paulo apontando esse tipo de mentalidade, de barganha ou de você ser superior a todos, mas eu vejo o próprio Jesus ensinando a ser inferior, se ajoelhando para lavar os pés daqueles, cuidando, submetendo, sabe? Eu vejo essa relação. Então, como comunidade agora trazendo, eu vejo que nós estamos numa fase, e agora? O que fazemos? Será que é suficiente? Agora eu vou desprender um pouco e vou perguntar para você pensar. É suficiente você vir domingo após domingo nessa comunidade? Vou fazer algumas perguntas e eu gostaria que você pensasse. Perdão, meus irmãos, primeira vez que eu vejo vocês, mas espero que a graça de Deus consiga trazer para vocês também essa reflexão. É suficiente você vir domingo após domingo, ou domingo e terça, ou domingo e quinta, ou domingo e algum outro dia, ou domingo e domingo? É suficiente? Para quê, Natan? Suficiente para quê? Não sei. Você entende, e é uma pergunta, se responda na tua consciência e na tua mente. Eu não controlo a tua mente, você pode pensar o que você quiser ou me ignorar, mas eu estou fazendo a minha parte. Você vir aos domingos, ou você vir nos encontros da comunidade, é suficiente para você viver a vontade de Deus? Faz sentido vir? Por favor, não quero mandar ir embora da igreja. Mas faz sentido você vir aqui? O pastor fica louco lá, mas eu estou embora. Amo você. Faz sentido, eu amo essa comunidade, mas faz sentido você vir semana após semana? Qual a razão? Qual o sentido? Você vem porque, Natan, de alguma forma, talvez eu estou transcrevendo algo que você nunca parou para pensar. Eu fui ensinado assim, desde jovem, desde a mocidade, desde criança, eu vim na igreja, então se tornou algo cultural, meio que faço o que eu tenho que fazer. Não sei, nunca parei para pensar por que eu vim na igreja. Eu gosto da praça do pastor, eu gosto de dar uma risadinha às vezes, eu gosto de prestar atenção, às vezes eu gosto de tomar aquela beliscão na palavra da pastora Deise, que dá aquela apertada na gente. Qual é o sentido de você guardar as palavras de Deus no teu coração se você não faz nada com elas? Eu estou querendo caminhar com a gente para algum lugar, e eu quero que você pense mesmo. Eu fui bem rápido, agora ficar tranquilo e poder fazer a gente pensar um pouquinho. No teu dia a dia, você sente que você está vivendo o Evangelho? O Evangelho de Jesus, o crucificado. Porque tem evangelhos, tem Jesus por aí. Eu já ouvi muito Jesus por aí, de muito jeito. Mas eu digo o Jesus crucificado, o que está na palavra, não o que está na boca de coach, mas o que está na palavra. Esse Jesus, o crucificado, você consegue compreender, ou você decidir em algum momento na tua vida, dizer: Senhor, eu não quero ser um ouvinte somente das tuas boas novas, mas eu quero ser um discípulo de ti? Você já se perguntou se, além de discípulo, porque João 6, é muito interessante. Você lê João 6 inteiro, você percebe tipos de pessoas que eu poderia trazer profeticamente apontando para tipos de pessoas dentro da igreja. Bem fácil fazer isso, essa relação. João 6 começa com uma multidão. João 6 caminha depois de uma multidão para uma galera
galera que está com fome. E aí multiplicaram o pão. E aí eles comem. Jesus ensinando. E aí em João 6, Jesus traz, é uma história comprida, assim, é uma jornada. Ele primeiro começa com uma multidão, provavelmente 15 mil pessoas seguindo aquele homem Jesus. Então, era Jesus, os discípulos perto, os homens, depois as mulheres, depois as crianças. Muita gente caminhando para ouvir Jesus, ver Jesus. Mas Jesus disse que muitos estavam ali para ver os milagres, as maravilhas. E realmente, você pode estar na igreja, às vezes, para receber uma palavra profética, porque você está ansioso no futuro e você quer se acalmar. Você quer uma resposta de Deus rápida, então você vai achar o profeta. O profeta vai falar. Às vezes você está na igreja porque você entendeu, aprendeu de alguma forma, de algum sistema, de que se você der um dinheiro aqui dentro, de alguma forma vai prosperar lá fora. Você entendeu isso? É uma matemática fácil. Se eu dou 10 e ganho 100, então o melhor lugar é dar 10 aqui dentro. Ou talvez você aprendeu, enfim, de que se você não vir aqui, o peludo vai me pegar lá fora. O capeta vai me pegar lá fora. Eu vou ferrado. Se eu não estiver aqui, eu estou sem proteção espiritual. Eu vou ser pego e os demônios vão vir para cima. Tem várias maneiras que você pode ter aprendido. Mas eu digo sobre o Evangelho de Cristo, o crucificado, ressurreto, porque Jesus, ele diz sobre a multidão, depois ele diz sobre os discípulos. Ele fala com os discípulos, e não os discípulos, que aqueles que já estavam mais perto e queriam não só ver os milagres, as maravilhas, aquilo que Deus deu ao poder ao homem, mas eles já queriam ouvir a palavra porque aquilo fazia sentido. Para onde nós iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Eles já tinham outra compreensão, uma outra maturidade dentro da igreja. Irmãos que a gente pode dizer que muitas vezes são mais velhos, mais maduros na vida mesmo, estão mais anos na igreja. Esses já entenderam que aqui dentro não é só isso, não é só poder, maravilhas, também é porque tem vida. Mas dentro desse, Jesus ele também questiona. Ele diz, e vocês? Vão ficar ou vão embora? Porque Jesus começa a dizer coisas mais desafiadoras. Aqui onde eu quero caminhar para o final. Ele deu o pão, deu o sustento, agradou nas palavras, foi um pouco firme em algumas, caminhou mais um pouquinho, agradou nas palavras, foi firme em algumas, caminhou mais um pouquinho, e começou a trazer um verdadeiro evangelho de submissão, de doar a si, de se sacrificar, de ser ao próximo algo que seria diferente do que o mundo diz, de como de mim, bebo de mim, e aí isso já mexeu com alguns discípulos. A multidão já saiu, esse doido aqui, esse cara está falando, isso daí não é um filho de mim, doido, esse que veio do céu, tá aí, nasceu aqui, perto, é filho de carpinteiro esse cara. Não é ninguém está falando coisas. Mesmo que fez milagres e tudo, olha como alguns vêm, como alguns da comunidade, não essa, mas eu digo comunidade que vive dentro das igrejas, vem a Jesus. Se não tem pão multiplicado, não tem quanto aqui, eu vou para outro lugar. Meu Deus, o quanto que nós vemos disso? Então, onde que está rolando o poder de Deus? É na igreja tal, então vamos lá. Parou lá? Onde que está agora? Vamos para lá, vamos para cá. Vamos onde está o poder de Deus. Isso é uma multidão, isso é multidão. Então, e eu sei o coração desse homem. Se essa igreja estivesse cheia, lotada, socada de gente, e ele soubesse que eles estão aqui só por causa de um poder, de um milagre, de uma coisa que está, sabe, mexendo aqui dentro de você, eu sei que ele ficaria decepcionado. Eu sei disso. Porque não é quantidade, meus irmãos, não é quantidade, não tem a ver com quantidade. Seria muito bom, gostoso, a gente sabe que se a igreja estivesse cheia aqui. Não tem a ver com isso. O evangelho nunca teve a ver com a quantidade, mas com a qualidade. E aí alguns discípulos começam a ir embora, porque Jesus começa a ser mais firme e dizer, o meu evangelho é esse. O evangelho é esse aqui. Quer me seguir, então é mais difícil, o negócio é mais fundo. É interessante, porque depois que alguns discípulos saem, outros permanecem, ele vai para outros lugares e algumas multidões continuam acompanhando Jesus. Então não tem nada de errado, a igreja está cheia, o galpão cheio, não tem nada de errado. Porque vai ter uns assim, outros aqui, outros ali.
Mas eu nem ia levar a palavra para esse lugar, meus irmãos. Mas eu vou ter que dar uma convocada na gente. Você é discípulo de Jesus? Você é filho de Deus, amado, maduro, ruios, né? A palavra em grego, acho que é ruios, filho maduro. Aquele filho que já entendeu o que tem que fazer. Não só entendeu quem é, entendeu quem você é. Se você disse para mim que você nunca tinha entendido quem você é, hoje, eu resumidamente, em poucos minutos, falei quem você é. Falei sua identidade. Falei a sua natureza. Natureza de Deus. Mas agora o teu propósito aqui na Terra. Aí, talvez agora, nas perguntas que eu fiz, você tenha dito, não, mas eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu tenho colhido frutos. Eu ainda assim, sobre essa tua consciência, eu pergunto, você está vivendo a palavra de Deus? Você tem buscado a palavra de Deus guardada lá no teu coração, com temor? Sabe, meus irmãos, eu sou jovem, eu sou novo, eu sou bem novo. Bem novo. Para essa comunidade, eu sou muito novo. Bem jovem, bem menino. Você diz. Mas eu tenho buscado a sabedoria de Deus. Porque eu sou jovem, inexperiente. Mas eu tenho buscado a sabedoria de Deus. Tenho buscado. Eu tenho desesperadamente buscado ouvir a voz do Senhor. Nós temos desesperadamente buscando ouvir a voz do Senhor. Mas é porque você é jovem. Vai aprender, menino. Você vai aprender muita coisa da vida. Quanto que eu já ouvi isso? Não tem a ver com a idade, meus irmãos. Eu, inclusive, eu acho que quanto mais velho, mais você tem que ouvir, mais fácil a voz de Deus. Talvez eu esteja errado. Mas na minha concepção se você tem mais anos de igreja local, de comunidade, de ouvir a palavra, de conhecer a palavra, mais fácil ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus é uma direção que Deus dá para você. É a palavra dele sobre Cristo, sobre a igreja universal e sobre você. O que Deus tem para você hoje? Deus tem para você hoje continuar fazendo o que você está fazendo, o trabalho que você está fazendo, a dedicação e o zelo que você está fazendo. Essa é a palavra de Deus. E glória a Deus, meu irmão. É isso. É isso. Pô, se Deus te mandou agora você voltar a fazer aquilo que você fazia há 20 anos atrás, do jeito que você fazia, e se é difícil para você hoje isso, mas você dizer, mas eu vou ter que obedecer, porque é a voz de Deus. Sabe? É entender que a voz de Deus às vezes vai ser fácil, vai ser difícil. Mas é obedecer. Se é sair dessa comunidade, agora ser um pouco mais desafiador, porque é a voz de Deus para ir para outra comunidade. Pode ser difícil, pode ser doloroso, mas também. Agora, se a voz de Deus olha, eu recebi propostas para ir para lá, mas Deus falou, se mantém aqui. Aí você fica. Não tem a ver mais com a tua vontade agora. Agora eu estou puxando a conversa um pouco mais madura, ok? Estou levando para outro lugar agora. Não tem a ver com o que você quer. Se você entregou a sua vida e tudo que você tem para o Senhor, tem a ver com os desejos dele, com as vontades dele. E aí em Romanos, não sei exatamente onde está, não pedi para ele, mas em Romanos, se não me engano, 8, fala sobre apresentar os seus corpos como sacrifício vivo perante o Senhor. Agora tudo que você tem, que está sobre as suas mãos, tudo que você é, tudo que você sabe, agora pertence ao Senhor. E aí você diz, Senhor, como seu escravo, o que o Senhor quer que eu faça? Aí é um papo para outro lugar, né? Aí já é um papo mais sério. Sabe? É um papo mais sério, mais maduro. Mas enfim, meus irmãos, eu queria deixar isso com vocês. Foi o que o Senhor me pediu para falar. Foi que ontem no carro, eu recebi do Senhor, não sabia que ia ministrar, mas era algo íntimo meu, de guardar a tua palavra para não pecar contra ti, para não errar contra o Senhor, porque existe um temor no meu coração e eu gostaria que o Espírito Santo de Deus distribuísse nessa comunidade. Se você já tem, que seja mais, meus irmãos. Se você tem mais que eu, que seja mais ainda, para você ser uma referência para mim e para nós. Temor ao Senhor. Temor ao Senhor. Temor à palavra dele, porque a palavra dele, se não tiver a palavra de Deus, se não tiver a palavra de Cristo, de nada vale. Mandei mensagem ontem à noite para alguns amigos meus, poucos, dizendo, meus irmãos, de nada vale tudo o que a gente faz, se no final, quando o fogo pegar sobre nós, o fogo de Deus, se tornar palha feita de madeira, aquilo vai evaporar, vai sumir. Paulo fala sobre isso.
que existem obras e coisas que nós fazemos hoje com o propósito, que quando chegar no final e o fogo de Deus passar, vai permanecer, que é eterno. É que seja arrumar a cama, que seja fazer uma comida, que seja construir poços na África, que seja pregar, que seja estudar alguma coisa que não tem a ver com a comunidade, mas tem a ver com o teu trabalho. Melhorar o seu trabalho, melhorar a empresa, se dedicar mais à família, ser ouvinte melhor a sua mulher, ao seu marido. Se for essa coisa, mas se for para Deus, porque você ouviu a vontade de Deus e a voz dele, no final, tudo vai ser ouro, vai ser puro. Não tem a ver com a quantidade, eu falei isso. Tem a ver com a qualidade. Sabe? Quantas vezes eu já limpei essa igreja e ninguém viu? E eu não estou nem aí se eu vi ou não viu, eu não quero receber palma, não importa isso. Porque eu fiz para o Senhor. Eu fiz para o Senhor e eu tenho prazer em fazer para o Senhor. Eu estou usando o exemplo da comunidade porque aqui todo mundo se identifica com esse lugar. Mas tem tanta coisa lá fora e eu amo dar esse exemplo porque para mim foi muito especial. Um dia lá na casa dos meus pais, quando eu morava com meus pais, a gente estava pintando, eu estava pintando as paredes laterais da casa dos meus pais de branco. E estava cansativo, sei lá, estava um dia quente, sei lá, muita coisa, estava, sabe, fazendo muita coisa. E eu lembro que eu passei o rolo e ficou um buraquinho que não foi pintado. Mas, gente, era, sei lá, como eu vou mostrar para vocês? É como se fosse atrás desse pallet ali, uma pintura no chão, no cantinho ali. Ninguém está vendo, quem vai ver vai ser quem vai mexer de trás, só. Aqui ninguém viu. E na casa dos meus pais era exatamente esse canto, ninguém ia ver, ninguém ia saber. E eu passei, quando tal, finalizei o dia de ter pintado as coisas. Eu estava inspirado e tal. E aí eu falei, opa, aqui no cantinho. Fui lá, peguei um pincel pequenininho, peguei eu baixei, cansado. Só fiz assim, levou 10 segundos. E quando eu fui guardar de novo, assim, nem pensei, eu só, sabe? O Espírito Santo falou, é isso. Esse cantinho você fez para mim. Foi igual. O Espírito Santo falou para mim, foi, esse cantinho você fez porque tudo que você faz, você tenta fazer com excelência. Ninguém ia ver, ninguém ia saber. Mas hoje se torna testemunho, porque é testemunho. Ou não é? Não é só porque eu orei e alguém foi curado, não é só porque aconteceu isso e eu multipliquei. Não, é testemunho, meus irmãos. E é prático. Né? As igrejas primitivas traziam exemplos práticos sobre a vida cotidiana. Então, se você hoje consegue dobrar a roupa do seu marido, que ele sempre deixa bagunçado no canto da mesa, no sofá, e você faz isso, mas você faz para o Senhor, nem para ele, você faz para o Senhor. Você vai ser recompensado por Senhor. Sabe, se você hoje no trabalho, você consegue fazer um pouquinho mais do que você poderia fazer, é para o Senhor. Filho, eu falei muita coisa hoje, mas glória a Deus, espero que o Espírito Santo ministre no teu coração. Vamos fechar os olhos, vamos agradecer por essa conversa. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua palavra é eterna, a tua palavra é eficaz, a tua palavra é verdadeira. Obrigado porque aqui nessa comunidade a gente pode ouvir a tua palavra de várias formas, de várias maneiras, mas quando a Escritura é lida e os nossos ouvidos estão atentos, é o teu Espírito que ministra. Não tem mais a ver com a capacidade do pregador, não tem mais a ver com a capacidade local do galpão, mas tem a ver com o teu Espírito e a tua vontade. E como comunidade, Senhor, eu declaro sobre nós um temor, um novo temor sobre os nossos corações, um temor voltado à tua palavra, não somente a tua palavra escrita, mas a tua palavra sobre cada um aqui, sobre palavras que foram declaradas no passado, sobre palavras que foram declaradas recentemente, sobre CPF de pessoas, sobre situações específicas, sobre curas, sobre mudança de vida, que nós venhamos nos lembrar dessas palavras e guardar no nosso coração para não pecar contra o Senhor, porque de nada vale, Senhor, vivemos essa terra, essa vida, se não tiver a tua vontade, se não tiver Cristo sendo glorificado. Senhor, eu peço mais uma vez sobre essa comunidade que nós venhamos entender
e aproveitar a oportunidade de sermos em poucos sobre a comunhão do Senhor. Sei que é difícil, dia a dia, enfim, mas que seja desfrutado conscientemente a comunhão. Que a gente venha, nem que seja um abraço, mas que seja a igreja do abraço nessa cidade, a igreja do abraço. Que a gente aprenda a se abraçar, aprenda a apertar a mão, sorrir, olhar nos olhos, que eu sei que tem muitas comunidades que infelizmente não conseguem fazer isso. E quando nós sairmos daqui, quando nós descermos o monte, na realidade, na vida, a gente venha frutificar isso. Abraçar, olhar nos olhos, não ser talvez chamado de igreja do abraço, mas ser chamado de fulano do abraço. Porque essa é a nossa identidade. O amor, o carinho, a paz. Obrigado, Senhor, obrigado. Mais uma vez. Que o Espírito também venha curar aqueles que estão cansados, curar aqueles que estão doentes. Nós declaramos porque nós cremos e o Senhor nos ensinou a declarar vida e cura sobre enfermos. Senhor, eu peço especificamente sobre cura na questão dos pensamentos. Especificamente, que o Senhor venha curar pensamentos ansiosos. Que a tua paz venha estar esta semana trazendo pensamentos que são altos, dos quais arranca toda a ansiedade, dos quais se liberta. Que a tua paz, o teu amor seja sobre cada um aqui, em nome de Jesus.